eu sou Vicente Loureiro, sou arquiteto urbanista de formação, hoje fazendo doutorado na Universidade de Lisboa, e sou conselheiro da Agência Reguladora de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite do Clube de Engenharia, na pessoa do seu presidente Pedro Celestino, para conversar com vocês e colocar algumas reflexões sobre como poderão funcionar as cidades após essa pandemia, né, após o Covid-19. Eu gostaria de começar apontando a maneira como nós estávamos tratando as cidades, como nós vimos tratando as cidades de um modo geral, no Brasil e no mundo, antes da pandemia. E depois a gente entraria, então, como deveremos, como estamos agora, diante dela, e como deveremos nos comportar daqui para frente, no que diz respeito à gestão e à governança das cidades. A primeira questão que se coloca, do que diz respeito a como nós estamos tratando, quais seriam assim, as principais linhas de atuação do urbanismo, né, enquanto ciência, enquanto área do conhecimento, em relação às cidades. Eu diria que tem 4 principais vertentes. Uma delas diz vivíamos uma década, né, até agora, até a chegada da pandemia, onde eu destacaria que a agenda urbana ganhou bastante evidência. Os trabalhos da ONU Habitat, da Organização das Nações Unidas de um modo geral, na construção da Agenda 2030, dos objetivos, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma dos marcos, uma das provas desse, digamos, protagonismo, né, que a agenda urbana passou a ocorrer no mundo, né, e a estar mais no centro dos debates sobre o destino das cidades. Havia também uma outra vertente importante, por conta, creio eu, principalmente dos avanços da revolução tecnológica, era discussões sobre o futuro das cidades, como que, principalmente, essas novas tecnologias e os cuidados com a sustentabilidade, que tipo de questões nós precisávamos ter mais atenção, dar mais atenção em função das possibilidades que essa revolução tecnológica e também provocando alteração importante nos costumes, né? Mudanças importantes nos costumes das pessoas, nos hábitos, o que isso também estaria provocando na maneira de arranjar as funções da cidade. E também começamos a assistir uma tendência mais recente, né, que eles chamam até, alguns especialistas, de crono-urbanismo, urbanismo contado no tempo, em que cidades começaram a definir nos seus planos diretores, nas suas políticas, né, de desenvolvimento, uma perspectiva de fazer com que tudo fique mais perto, quer dizer, as necessidades cotidianas das pessoas estejam mais próximas da sua moradia, reduzindo, portanto, as distâncias de deslocamentos, as necessidades de deslocamentos tão longos, tão custosos, que tomam tanto tempo, que consomem tanta energia, né, e também, muitas das vezes, poluindo, né, o ambiente, enfim, também é uma tendência, uma vertente mais recente, mas importante, porque ela tem uma pegada, no meu modo de entender, que é bastante transformadora, muda a maneira da gente olhar para a cidade e de desenhar, né, as soluções para o seu futuro. E uma outra questão também que, principalmente nos países mais em desenvolvimento, ou marcadamente desiguais como o nosso, uma discussão muito importante é de onde vão viver os pobres, né? Como é que nós vamos abrigar, né, uma quantidade tão expressiva de pessoas que não conseguem ser incluídas né, dentro do desenvolvimento econômico em curso, então sempre à margem, né, e por conta disso produzindo a cidade, ou reproduzindo a cidade de maneira informal, precária, nas favelas, loteamentos periféricos, enfim. Então,
Assim, essas 4 vertentes, né, essas 4 grandes áreas de discussão sobre o que fazer com as cidades, eu destacaria como as mais latentes e presentes antes da pandemia. E com a chegada da pandemia, a gente tem não diria que tem uma reversão ou inversão de prioridades, mas a gente tem um olhar algumas outras questões com mais atenção e recalibrar essas nossas visões ou essas nossas proposições. E primeiro que é a prática do isolamento social. A gente, nossa geração, enfim, as gerações presentes hoje, não lidaram com essa questão. Né? Não foram, pelo menos aqui no nosso país, a gente, há muitos anos não lidava com isso. Na gripe espanhola tivemos a situação semelhante, em outras circunstâncias, outro estágio de desenvolvimento, de difusão de informação, mas, enfim, né, não é um fato novo do ponto de vista histórico, mas para nós é bastante novo e foi bastante impactante. Quer dizer, e, segundo os especialistas, os infectologistas, parece que vamos ter que lidar outras tantas vezes com esse recurso de preservação da vida por conta da perspectiva de difusão de novas cepas desse vírus ou de outros vírus por conta da nossa relação com o meio ambiente, uma relação de muita agressão, e também por hábitos que a gente foi adquirindo, né, ou gerando proximidades, né, com animais silvestres e a proximidade deles com animais domésticos, mesmo conosco, hábitos gastronômicos sofisticados, entre aspas, com animais silvestres. Essas questões, segundo os especialistas da saúde, certamente vão provocar, né, no futuro outras situações como essa e, claro, por conta também do nível de globalização, de interação, né, que existe hoje no mundo, e que, portanto, faz com que muito rapidamente essas aparições desses vírus se aconteça de modo muito rápido, muito acelerado. A outra que a gente também, no caso brasileiro, nas cidades brasileiras, a gente percebe que o acontecimento, né, a chegada do vírus, né, nos assentamentos informais, nas áreas mais precárias das cidades, ele é muito mais letal, ele atinge muito mais rapidamente, porque as pessoas que vivem nessas áreas têm dificuldade de praticar o isolamento social pela exiguidade do espaço, pelo confinamento que muitos desses abrigos oferecem, né, e pelas condições também precárias de saneamento, né, da ausência de falar em lavar as mãos toda hora, num lugar que o abastecimento de água ainda se dá de modo irregular ou de modo precário, com situações de sistemas muito rudimentares, realmente não é fácil que isso proceda. E uma outra questão que apareceu também, né, e que provocou discussões e ainda provoca, é uma certa distopia com o urbano, né? Algumas cenas que nós assistimos pelas redes sociais, pela televisão, enfim, pelos jornais, de cidades vazias, de ambientes, né, muito frequentados, absolutamente desertos. Isso tudo gerou também discussões sobre a necessidade de repensar as densidades, enfim, uma série de discussões que gerou um pouco de um choque, talvez, na percepção de quanto que a cidade é alavancadora de sonhos, desejos e possibilidades de melhoria de vida. E, por último, uma questão também que se coloca logo em todos nós, independente aí da discussão da cidade, mas do próprio nosso modo de vida, de cada um de nós,
uma discussão muito forte por esses quase 90 dias de isolamento que os que puderam praticaram, é uma discussão sobre o que é essencial e o que é supérfluo, né? E como é que a gente lida com isso, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo, enquanto grupamento de pessoas vivendo sobre o mesmo território, numa mesma cidade. Então, essas questões me parecem assim serem as mais relevantes, né, para tratar do que, como vimos olhando para a cidade, e como devemos enfrentar a questão agora. Rapidamente, eu gostaria de destacar a principal, a síntese principal daquela primeira questão da agenda urbana, da Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, num objetivo sintetizando todos os demais, que é de promover uma vida digna para todos os habitantes do planeta, sem deixar ninguém para trás. Quer dizer, uma perspectiva que retrata, na minha opinião, o maior desafio global, o maior desafio do planeta, que é erradicar a pobreza. De fato, essa é a questão central, no nosso caso, reduzir profundamente a desigualdade social e que urbanística também, na medida que ela faz com que uma parte importante da população não tem acesso aos serviços, aos bens, né, que permitem uma qualidade de vida minimamente digna. Então, essa seria a questão, assim, que eu destacaria daquele primeiro item. Do segundo, sobre algumas outras cidades que já estavam, né, independente da agenda da ONU, já estavam também propondo ousadias, assim, metas ousadas para esta década, para até 2030, ou no máximo 2040. Eu vou citar 2 ou 3 exemplos só para ajudar a fixar. Oslo, por exemplo, tem como proposta, ou tinha, não sei como agora com o pós-Covid, como é que eles vão realinhar essa meta central de desenvolvimento para a cidade, que era de até 2030 ficar livre da presença do automóvel no uso individual, dentro da cidade. Uma meta ousada, né? O uso do automóvel como conhecemos hoje, ou como praticamos, né? Então, essa é uma meta importante. Madrid, por sua vez, também tinha uma meta parecida, mas só para a área central. Mas é uma meta ousada também, tirar o automóvel da área central de Madrid. Milão, que uma meta diferente, mas só para mostrar como as cidades estavam buscando soluções ousadas. Uma delas é a de Milão, uma delas é de até 2030 também acabar com o fumo em espaço público. Criar no espaço público ambientes segregados como aqueles que a gente assiste e vê em aeroportos, para os fumantes fumarem lá umas casinholas para que eles possam fumar. Sem entrar no mérito dessas questões, mas eu quero mostrar só que havia, portanto, algumas atitudes, né, em curso, né, algumas metas, e a que mais me parece interessante e mais fundamental do ponto de vista das transformações é a que foi traçada por Melbourne e que Paris também recentemente resolveu adotar, que tem a ver com aquela história do crono-urbanismo. Melbourne tem uma proposta de até 2030, depois até 2040, fazer com que todos os moradores da cidade estejam no máximo a 20 minutos a pé ou de bicicleta de suas necessidades essenciais cotidianas, de educação, saúde, trabalho, compras, comércio, serviços, enfim. Uma maneira muito distinta de olhar para a cidade e de distribuir no espaço, no território dela, essas comodidades. Paris também faz algo semelhante, mais recentemente também aderiu a essa tese. A outra, então, são esses exemplos. A outra vertente que eu citava era aquela relativa à cidade do futuro e onde uma pegada ecológica mais forte, utilização dos recursos naturais, energias renováveis, a reciclagem do lixo, cultivo de alimentos mais próximos, enfim, uma pegada para, eles chamavam até de urbanismo biomórfico, quer dizer, fazer com que
a relação com a natureza se torne mais branda, menos tensa e agressiva, de modo que ela possa também se recuperar e ajudar a contribuir na sustentabilidade das cidades do futuro. Além, é claro, do uso das possibilidades que a tecnologia oferece para uma gestão mais responsável, mais segura, né, e mais também sustentável das cidades. E no que diz respeito à outra vertente, que era tudo a 15 minutos a pé, eu acho que o exemplo do cronourbanismo eu já juntei no exemplo das outras cidades, fica então claro que essa história de fazer as comodidades, empregos, as compras, os serviços, todos perto de casa, era uma tendência, né, uma vertente que eu particularmente aposto que vai ganhar muito peso e muita importância, inclusive para nos adaptar melhor às exigências dessa relação com pandemias ou epidemias semelhantes à que vivemos agora. Bom, então, esses são os aspectos, né, do que estavam tratando. E com relação ao que estamos vivendo e vamos viver para frente, eu queria destacar, em primeiro lugar, que o isolamento social, né, eu já tinha dito, ele se impõe, vai se impor como um recurso a gente utilizar em situações assemelhadas a essa, e isso vai exigir esforços, né, muito grandes e eu diria, um destaque para a saúde pública, né, um fortalecimento da saúde pública, o caso britânico, e mesmo o caso brasileiro, com todas as dificuldades que nós vivemos, né, a resposta do SUS, a presença tem sido fundamental. E na Grã-Bretanha, o próprio primeiro-ministro admite, né, que o Serviço Público de Saúde permitiu que eles conseguissem colocar a tempo ainda o pé no freio, conseguissem corrigir a política inicialmente equivocada que eles tinham decidido tomar. Então, acho que essa é uma questão que a presença dessa pandemia nos alerta e nos abre os olhos para uma atitude mais forte, de mais atenção à saúde pública, ao financiamento da saúde pública. Claro que corrigindo as falhas, as imperfeições, os absurdos, mas na essência dá peso e mais solidez à saúde pública. Acho também que tem um conjunto de ações de comportamento que vai mexer conosco, assim como a gente aprendeu a usar cinto de segurança, a gente aprendeu a se beber, não dirigir, ou por multa, ou por conscientização, dependendo do caso, ou as duas coisas, mas eu acho que o comportamento da gente em relação aos cuidados sanitários, aos cuidados também de exposição a situações pouco confortáveis ou pouco sanitariamente segura, vai chamar a nossa atenção, vai fazer com que a gente tome algumas precauções. O nosso comportamento também seja mais cauteloso, seja mais responsável, no sentido de, né, não permitir a proliferação desses vírus da maneira tão intensa como vivemos agora. E isso, nesse sentido, quer dizer, o papel da informação, da difusão da informação, dos organismos da sociedade, né, difundir informação, difundir estratégias, difundir medidas que precisam ser tomadas, de conscientização, todos esses organismos, né, terão um papel muito importante. Né? Isso reconhecendo que estavam já com a economia fragilizada, com PIBinho de 1%, que agora passa por um processo de retração acentuada, e não se sabe bem como vamos sair disso, né? E isso tudo faz com que a gente então tenha redobrada atenção para essas questões que são de proteção à vida, de garantia de mais segurança sanitária, ou resiliência diante de situações como essa. E também eu acho que fica claro, para o nosso caso brasileiro, a necessidade de uma articulação mais
bem feita, cuidadosa, respeitosa entre os 3 níveis de governo. Não dá para a gente enfrentar uma situação de crise como essa, né, de crise sanitária associada a uma crise econômica, com tanto desregramento, tanta falta de respeito ou de alinhamento mínimo em relação ao enfrentamento de uma situação tão grave. Acho que essa lição precisa também ser absorvida e a gente precisa criar mecanismos de integração e a gente não foi pior porque o SUS, de mal ou bem, tem uma forma de gestão que é bastante tripartite. Ele se impõe alguma regulação nesse sentido, força a uma cooperação. E eu acho que a gente vai ter que atender nisso. E para encerrar mesmo, então, eu diria que a gente vai ter que reduzir o metabolismo das cidades, quer dizer, na medida do possível, né, sobretudo essas de grandes viagens, né, buscar trabalhar para fazer com que a gente gaste menos energia, né, e não necessite tanto de concentrar pessoas em transportes públicos. Isso a gente vai ter que trabalhar muito o transporte ativo, o andar a pé, o andar de bicicleta. Parece utópico que eu estou falando, assim, vai assustar um pouco os que estão acostumados ao uso da solução individual ou da solução do transporte coletivo, mas vai ser necessário mesmo a gente rediscutir a maneira de lidar com as funções da cidade e as necessidades das pessoas, de modo a reduzir essas situações que são mais arriscadas do ponto de vista de lidar com possibilidades de contaminação tão aceleradas. E acho que dar mais peso, não só à saúde, mas dar mais peso também àquelas questões que são essencialmente de Estado e são serviços essenciais. Podem não ser de Estado, podem ser por atores da economia, como é o caso da logística, por exemplo, mas são muito importantes, até porque nós descobrimos, reafirmamos coisas que já estavam em curso, mudanças que já estavam em curso e que me parece que a pós-Covid vão acelerar ou de maneira bastante expressiva. O e-commerce, por exemplo, é uma dessas práticas que quem tinha restrições nesse período de confinamento aprendeu a ver as facilidades que o e-commerce pode gerar. Isso, com certeza, com impactos no tipo de comércio, no tipo de oferta de produtos que nós praticávamos até então, inclusive com abalo nas características de loja de rua, na necessidade de tantas lojas de rua como nós fazíamos antes. Isso também me parece uma tendência bastante importante. Eu acho que a gente, então, precisa, nessa toada, olhando para frente, olhar com mais cuidados para as áreas mais vulneráveis, e acho que aí a agenda do saneamento ganha um peso muito importante, assim como da produção de habitação de interesse social. A gente precisa enfrentar esse desafio. Não sei, mas fazendo um balanço, o Brasil teve um recorde histórico na produção de habitações no Minha Casa Minha Vida, mas no período em que se produziu 4,3 milhões aproximadamente de unidades, nós mantivemos o déficit que tínhamos quando se começou o programa. Então vejam como é dramático, como é excludente o modelo de desenvolvimento, né, como ele se rebate nas cidades de maneira muito perversa, e a gente vai precisar dar muita atenção a esses territórios e incluí-los de vez, né, nas cidades de modo efetivo, não só do ponto de vista urbanístico, né, sanitário, ambiental, mas do ponto de vista da qualidade da habitação, dos serviços e da presença do Estado e das atividades econômicas também, dando mais robustez a esses assentamentos. E, por fim, eu acho que vale também a pena considerar que de tudo isso, é muito importante que a gente considere que as cidades podem e serão resilientes. A gente tem um patrimônio acumulado, milhares de anos, e são, no meu modo de entender, a melhor forma da gente resistir a essas circunstâncias, né, de tipo
de vírus, né, de pandemias, ou de acidentes ambientais, enfim, ou de situações de êxodo de famílias, de populações. São as cidades, na minha opinião, serão lugares adequados para a gente construir resiliência e ser exitosos, no enfrentamento dessas questões, preservando mais vida e agasalhando possibilidades de desenvolvimento para o futuro. Eu acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, agradecendo mais uma vez a oportunidade.